Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satisfação mais uma vez estar aqui, poder falar da palavra de Deus. Nós estamos dando sequência ao estudo sobre o livro de Ezequiel, né? Ezequiel foi ainda jovem, né, para a Babilônia, levado cativo. Os irmãos conhecem a história de Daniel. E Daniel ele foi levado cativo e Ezequiel também. Ezequiel foi um, só que Daniel ele ficava mais perto dos palácios do rei e Ezequiel ficou mais longe um pouco, né? Então Ezequiel e Daniel eles eram contemporâneos, viram visões tremendas, né, sobrenaturais. Ezequiel, o profeta que viu o trono de Deus, que nós estamos vendo, nós estamos estudando, viu coisas que hão de ser, assim como Daniel também, né? Outro profeta que era contemporâneo de Ezequiel era o profeta Isaías, né? Que pregava em Judá. Então esses eram três profetas que tinham, né? Isaías sendo um profeta maior e Ezequiel e Daniel os profetas menores. Menores é o título que alguns especialistas da Bíblia deram, mas sabemos que eram profetas que tiveram grande unção e que falaram muito sobre o tempo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos estudando esse livro que fala sobre o trono de Deus, fala sobre a igreja desse dia, fala sobre coisas que hão de ser, como por exemplo a Rússia, Gog e Magog, as guerras que vão vir. Todo esse livro fala dessas coisas, né? Dessas coisas que hão de ser. Então nós pedimos a ajuda de Deus e as orações dos irmãos para que nós possamos falar não o que está no nosso pensamento, mas aquilo que o profeta ensinou que está nesse livro, né? Livro de Ezequiel. Nós estamos então em Ezequiel capítulo 10, né? Nós falamos sobre Ezequiel capítulo 1, falando ali sobre a cor âmbar, né? Depois nós falamos sobre a roda dentro de uma roda, depois falamos da visão do filho do homem que Ezequiel teve, o sinal que passou despercebido entre as pessoas. Depois falamos sobre a imagem dos ciúmes, falamos também desses anjos, né? Desses homens que estavam com armas destruidoras na mão e aquele que tinha o selo do Deus vivo. Hoje nós vamos para o capítulo 10 de Ezequiel, que fala de Ezequiel vendo alguns querubins, guardiões em volta do trono, né? Capítulo 10, verso 1 diz assim: Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Então ele vê, né, o trono do Senhor. Ele vê o trono em volta dos querubins. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as suas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem. E uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz de Deus, do Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e uma roda junto a outro querubim, e o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berílio. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham a mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando estes, andavam para os 4 lados deles. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça. Para esse seguiam. Não se viravam quando andavam.
e todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quantas rodas, ouvindo eu, se lhes gritava, roda. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo, rosto de homem, o terceiro, rosto de leão, e o quarto, rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins andavam as rodas juntamente com eles. E levantando-se os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam. E cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e a semelhança das mãos de homem debaixo das suas asas, e a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e o aspecto deles, e eles mesmos, cada um andava por diante do seu rosto. Então aqui dá ênfase sobre esses querubins que tinha o rosto de 4 seres viventes, né? Eles tinham o rosto de 4 seres viventes. Eram querubins e que tinham uma roda em volta deles, uma roda. E o aspecto dela era de uma roda no meio de outra roda. Se você não viu o nosso programa falando sobre a roda no meio de uma outra roda, você pode voltar ali e ver. Nós explicamos certinho o que representa essa roda no meio de outra roda, né? Hoje nós gostaríamos de falar sobre esses querubins que estavam em volta do trono. O irmão Brana chega a dizer que esses querubins, eles eram os guardiões do trono, né? E existem os guardiões do templo, que são os 144 mil judeus, e os guardiões do trono. Os guardiões do trono é esses seres viventes, né? Estão em volta do trono ali para proteger. E um tinha o rosto de um leão, o outro de um boi, o outro de uma águia e o outro de um homem, né? Tinha esses querubins, tinha esses rostos, né? E eram unções que estavam sobre eles, de 4 seres viventes, que estavam em volta do trono. Agora, muitos anos depois, um outro profeta também, no Novo Testamento, ele viu a mesma coisa que Ezequiel. Talvez ele falou com outras palavras, parecendo que era uma outra coisa, mas o nosso profeta disse que ele viu a mesma coisa, e se nós observarmos bem, vemos que exatamente a mesma coisa que João, né, o profeta, também tinha visto aqui. Diz assim, Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz assim: depois dessas coisas, ou seja, depois das eras, né? Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então aí você vê a mesma coisa que Ezequiel estava vendo. Ezequiel viu um trono também. Primeira coisa que Ezequiel vê na sua visão de Ezequiel 10 é um trono. E João também vê um trono, mas um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Exatamente o que Ezequiel tinha visto. Ele fala da cor de berílio, e a cor de berílio é exatamente isso, né? Jaspe sardônica. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes diante do trono. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, também o que Ezequiel tinha visto, né? Semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos,
por diante e por detrás. Olha aí o que Ezequiel tinha visto. Ezequiel tinha visto 4 querubins que tinham rosto de animais e que as rodas em volta deles eram cheias de olhos. João está vendo 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Entende? Era a mesma coisa que Ezequiel estava vendo. E no verso 7 diz assim: e o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então, eram os mesmos querubins que estavam em volta do trono ali para guardar, os guardiões do trono. Você não podia encostar, qualquer um não podia encostar no trono. Eles estavam ali para guardar o trono e aquele que estava sentado sobre o trono. 4 guardiões, um com o rosto de homem, o outro com o rosto de boi, o outro com o rosto de águia e o outro com o rosto de leão. 4 querubins que Ezequiel e João estavam vendo, guardiões do trono. Estavam ali para guardar, para proteger o trono, né? E ali fala daquelas rodas, nós vimos que representa também a igreja, né? A igreja segue a unção que está sobre esses querubins. Aonde esse querubim vai, a igreja segue eles. Nós mostramos aqui, né? Que representa as etapas da igreja, aquela roda no meio de uma outra roda. Agora, veja bem, né? Veja bem aqui o que o irmão Brana na mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte, ele fala assim: vamos ver a primeira vez que aparece um querubim na Bíblia. E a primeira vez, o irmão Brana vai nos dizer que esses querubins, que tinham rosto de homem, de águia, de leão e do boi, a primeira vez que eles aparecem é lá em Gênesis, quando o homem cai, né? Eva, ela come do fruto proibido, e também Adão, e eles são expulsos do jardim do Éden. E aí a Bíblia nos fala que 4 querubins se posicionaram nos 4 cantos do jardim do Éden, para impedir alguém de entrar lá dentro. Eles não deixavam ninguém entrar lá dentro. Era proibido entrar dentro do jardim do Éden. E eles ficaram nos 4 portões do jardim do Éden. E um era o que tinha um rosto de homem, o outro tinha um rosto de leão, o outro tinha um rosto de boi, o outro rosto de águia. 4 querubins com espada flamejante. Se alguém tentasse entrar lá dentro, era morto. Eles estavam então ali guardando. E o que tinha lá dentro do jardim do Éden era a árvore da vida. E o irmão Brana diz na mensagem das eras que a árvore, e também na mensagem a restauração da árvore noiva e várias outras mensagens, que uma árvore na Bíblia representa uma pessoa. Então tinha uma árvore da vida ali no meio do jardim do Éden. Né? Isso é importante, que lá no jardim do Éden a Bíblia fala assim: você só pode comer o fruto da árvore da vida, mas existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se são pessoas, no jardim do Éden existia mais outras 2 pessoas além de Adão e Eva dentro do jardim do Éden. Deus fez Adão, fez Eva, mas também existia outras 2 pessoas, porque árvores são pessoas. E um era a pessoa da vida. Quem é a pessoa da vida? Jesus Cristo. Jesus estava dentro do jardim do Éden. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, quem era aquela outra árvore? O diabo. 2 pessoas estavam lá. Mas então eles são expulsos porque eles dão ouvido ao diabo, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqueles 4 guardiões se posicionam para proteger a árvore da vida. Ou seja, o trono estava ali, Jesus Cristo estava ali. E esses 4 guardiões agora eles tinham que se posicionar para impedir das pessoas chegarem perto da árvore da vida. O trono estava ali, o altar de misericórdia, o trono de misericórdia, diz o profeta, estava bem ali. E esses 4 guardiões estavam ali protegendo. Um tinha o rosto de homem, o outro tinha o rosto de uma águia, e o outro tinha o rosto de um leão e o outro de boi, né? Protegendo. Então a função desses querubins, esses 4 querubins, é proteger o trono. Aí eu vou entrar aqui mais a fundo para os irmãos observarem algo tremendo, né? Nós vamos lá no livro de Números, Números capítulo 2, para me mostrar algo aqui para os irmãos. Livro de Números, Números capítulo 2, verso 1. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:
Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa dos seus pais, ao redor de fronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Nazão, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Então foi colocado ali o tabernáculo, e aí era para ficar as tribos organizadas em 4 partes, todas as 12 tribos em 4 partes. Então uma turma de tribo ia ficar do lado oriente, e a bandeira seria a bandeira de Judá, certo? Aquelas tribos, né, do lado oriente seria as tribos da bandeira de Judá. Aí lá no verso 10 vai dizer assim: a bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Seduer, será príncipe dos filhos de Ruben. Então agora do lado sul nós temos a outra bandeira de Ruben. Lá no verso 18 vai dizer assim: a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente, e Elissama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Aí nós estamos vendo aí as 4 partes. Agora lá no verso 25 diz assim: a bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. Então ficava no oriente ficava Judá, as tribos da bandeira de Judá. No norte, né, mais embaixo, ficava as tribos da bandeira de Dan. No sul ficava as tribos da bandeira de Ruben. E no ocidente ficavam as tribos da bandeira de Efraim. Agora, o que isso tem a ver, irmãos, juntos com os esquadrões, com os querubins? Lembra que eu estava falando que eles ficavam em volta do trono? Lembra? A Bíblia nos mostra, então, que lá no princípio, a primeira vez que eles se posicionaram em volta do trono ali, né, em volta ali da árvore da vida, eles se posicionaram. E agora há um tipo de quando foi colocado o tabernáculo, que é onde Deus descia no tabernáculo, ali no Santo dos Santos. Deus colocou 4 posições para as tribos ficarem em volta. Para quê? Para proteger o tabernáculo. Se o inimigo viesse de fora, eles estavam em volta do tabernáculo e para o inimigo chegar ficaria muito difícil, porque eles estavam em volta para proteger ali o tabernáculo. Agora, olha que coisa curiosa, irmãos, né? Que coisa tremenda. O irmão Brana vai dizer aqui na mensagem Apocalipse 4, terceira parte, ele diz assim no parágrafo 312, ele fala assim, ó: agora no lado oriente, o lado oriente, bem aqui, eu vou anotar isso para ter certeza que você o compreenda. O oriente, o lado oriente era sempre Judá. Este é o portão, Judá. E com Judá era a cabeça das 3 tribos com suas bandeiras. 3 tribos com suas bandeiras. A bandeira de Judá, vocês recordem? Quantos assistiram os 10 mandamentos de Cecil DeMille? Os 10 mandamentos? Correto. Veja. Você lê isto bem aqui na escritura ali, melhor dizendo. Ali estava Judá do lado oriente. Correto. No lado ocidente aqui embaixo, agora você anota isso, você pode ler diretamente se você deseja, Êxodos e assim por diante, enquanto eles surgem. Estava Efraim, ele tinha 3 tribos com as suas bandeiras, correto, Efraim. Agora no lado sul estava Ruben, com 3 tribos com as suas bandeiras. E do lado norte estava Dan com 3 tribos e 3 tribos e suas bandeiras, correto? Agora você observe, no lado oriente, que tipo de face ele viu? Você observou? Era um leão. Aquela era a bandeira padrão de Judá. Então Judá que estava no lado oriente, ele tinha a bandeira de um leão. Observa aqui. Então um dos rostos dos querubins era um leão também. Aí o profeta diz no 320, agora qualquer um que já leu a Bíblia sabe que Dan, estava ali, quero dizer que sim, o que Dan era? Ele era uma águia, isso é correto, ele era uma águia. Alguém que tem estado lendo a Bíblia, ele era uma águia. Então a bandeira de Dan era a águia. Então aqui nós temos os 2 querubins já, que estavam em volta ali do tabernáculo. Agora Ruben, no 321 o profeta fala, agora Ruben era o homem. Ele era o primeiro, o mais perverso do grupo. Não disse Jacó em Gênesis 49, Ruben, tu és o princípio do meu vigor, inconstante como a água, subsiste ao meu leito e contaminaste a minha cama. E viveu com a concubina do seu pai, vem? Esta é uma imoralidade do ser humano, vem? O animal não tem essas imoralidades. O leão, nenhuma dessas coisas tem isso. Mas o homem sim, sai com a mulher do próximo e assim por diante, exatamente.
No 322 o profeta diz assim: agora, este aqui embaixo, esse Dan, era uma águia, e esse Ruben era a face do homem, e Efraim é o boi. Então aí está, irmãos. Nós temos aí, então, do lado oriente nós tínhamos Judá, que era a bandeira do leão. Do lado do norte nós temos Dan, que era a bandeira da águia. Do lado sul, Ruben, que era o homem. E do lado ocidente, Efraim, que era o boi. As 4 faces dos querubins em volta do tabernáculo. E não foi Moisés que mandou eles se posicionarem ali. Não foi um sacerdote, não foi uma ideia que eles fizeram. A Bíblia diz aqui no capítulo 2: e falou o Senhor a Moisés e a Arão. O Senhor mandou ele se posicionar ali para mostrar o quê? Um tipo do céu. Porque, observe uma coisa, quando Moisés foi fazer aquele tabernáculo, com o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ele subiu até a montanha e ele viu lá no céu como era. E Deus deu as medidas para ele fazer o tabernáculo segundo o que Moisés viu no céu. Então, se Moisés fez aquele tabernáculo, era nos padrões que estavam no céu. E se foi posicionado as 4 tribos, né? As tribos em 4 partes, e cada um com o rosto de um querubim, estava mostrando que no céu também é assim. Há guardiões que ficam em volta da palavra para cuidar a palavra, para não deixar ninguém se aproximar, para corromper o sacrifício de Deus que está ali. Você não podia oferecer um incenso estranho. Deus queria uma coisa perfeita. E não podia entrar um estranho ali. Não podia entrar um estrangeiro. Um homem que não tinha circuncidado. Não podia entrar. Não podia ser um rei, não podia entrar no Santo dos Santos. Então ali tinha que ser guardado. Em volta do trono estava ali. Em volta do tabernáculo estavam as tribos organizadas em 4 partes, cada um com uma bandeira de um querubim, mostrando um exemplo, um tipo bem claro do que é o céu. Isso é tremendo, irmão. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Armand Brand diz assim no Apocalipse 4, segunda parte, ele fala no parágrafo 161. Eu quero que você olhe para aquilo exatamente o que Ezequiel viu. As mesmas cores, a mesma forma, e agiu do mesmo modo, e resplandeceu do mesmo modo das criaturas viventes. O que é isso? As criaturas viventes representam a igreja viva, a igreja que está vivendo através do poder e da ressurreição de Cristo. Aquelas mesmas cores âmbar cobriam isso dos lombos para cima e dos lombos para baixo. Agora, observe uma coisa aqui, irmãos. Então, nós temos esses guardiões da palavra, os guardiões do trono. Hoje, irmãos, Deus deixou guardiões da palavra também. Querubins verdadeiros, não querubins falsos. Mas Deus deixou homens que são posicionados desde o seu nascimento, é um dom do nascimento, e que eles se posicionam para guardar a palavra. Eles são guardiões da palavra hoje. Ou seja, o Efraim, que era o boi, né, o querubim boi, ele representa o ministério, né, cada um dessas 4 criaturas viventes, eles representam o ministério do quíntuplo de Efésios. Eles representam, e o quíntuplo de Efésios, eles estão ali para guardar a palavra também. Os guardiões hoje da palavra, da mensagem, é o quíntuplo de Efésios. Porque Efraim, que era o boi, ele representa o pastor. O pastor que leva a carga. Dan, que era a águia, ele representa o evangelista e representa também o profeta. O leão, Judá, que era da tribo de Judá ali, o leão, o querubim com o rosto de leão, ele representa o apóstolo. E Ruben, né, da tribo de Ruben, o querubim com o rosto de homem, ele representa o mestre. Né? Ele representa o mestre. E esses 5 ministérios, com 4 unções diferentes, da águia, do homem, do boi, do leão, eles estão hoje sobre a terra, são querubins enviados por Deus, e o objetivo deles é guardar a palavra. Eles têm ciúme da palavra. Lembra do que o que nós mostramos aqui, do estudo de Ezequiel, sobre a imagem dos ciúmes, que Deus tem ciúmes da sua palavra? É um ciúme zeloso. Esses homens têm o Espírito de Deus sobre eles. Querubins que estão hoje sobre a terra. E o irmão Brana chega a dizer assim, o que é maior? É um anjo do céu ou um anjo do púlpito? O irmão Brana diz, é um anjo do púlpito. O anjo do púlpito é maior do que um anjo. O Brana até chega a dizer também que os filhos de Deus também são maiores do que os anjos, né? São maiores do que os anjos. E
esses homens, esses querubins, agora eles estão guardando a palavra. E eu vou mostrar isso que o irmão Brando diz na mensagem de Apocalipse capítulo 4, terceira parte, parágrafo 348. Olha só, o irmão Brando diz assim: você acha que Deus não coloca um guarda ao redor da sua palavra? Aqui está aquele boi, o leão, o homem e a águia. Não continuam eles assentados naqueles portões bem aqui na terra, nesse momento, na terra? O irmão Brando diz. Eles são os evangelhos, os 4 evangelhos, vem? E você observe, para todos os lados que eles iam diretamente para frente. Eles não contradizem um ao outro. Eles permanecem um com o outro. Vem? Um vai com a astúcia de um homem, o outro vai com a vivacidade de uma águia, o outro como um pastor. Um evangelista para voar, como evangelista, vem? O outro é um pastor, o outro firme, o outro astuto, vejam. Guardados em cada lado, Deus guardando esse evangelho do Espírito Santo. Creia nisso, irmão, correto. O irmão Brana mostrando, né, que esse quíntuplo de Efésios aqui, cada um com uma unção diferente, eles vão, um vai na vivacidade da águia, o outro como um leão, um apóstolo, o outro vai como um homem, né, sendo um mestre. Cada um com uma unção, mas um não contradiz o outro, um não luta com o outro. O objetivo deles é guardar a palavra. O quíntuplo de Efésios verdadeiro, os querubins enviados por Deus à terra para guardar essa palavra. Mas a diferença, irmão, entre esses querubins e aqueles primeiros querubins que apareceram na terra, é porque aqueles primeiros querubins, eles queriam bloquear o acesso deles chegar na árvore da vida. Eles estavam no portão. E quem tentasse entrar, eles matavam. Mas os querubins que Deus envia hoje, através do quíntuplo de Efésios, eles não estão bloqueando a sua entrada à árvore da vida, não, pelo contrário. Agora eles vão em busca dos eleitos para trazer as pessoas para entrar dentro do jardim do Éden da palavra, para trazer para ver a árvore da vida, para ver Jesus Cristo. Antes havia um bloqueio, os querubins eram ordenados a bloquear. Agora a ordenança é diferente. Agora é ir em busca das pessoas para trazer para a árvore da vida. Essa é a grande diferença entre aqueles querubins. Guardiões da palavra. São guardiões ali da palavra. São guardiões. Né? Guardiões. Mombrana diz assim, ó, no parágrafo 354, né? Vai falar também sobre as criaturas viventes, né? Que também representa Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E se os irmãos observarem, né, nós podemos até falar num próximo programa sobre isso, mais detalhado. Mas Mateus representava o leão, Marcos o boi, Lucas representava o homem e João representava a águia. E se você observar, né, se você ter uma leitura minuciosa em cada um dos evangelhos, se você ler o livro de Mateus, você vai notar Mateus escrevendo Jesus, mas um Jesus com uma unção de leão. Você vai ver histórias ali que mostram, nós podemos trazer mais detalhado para os irmãos sobre esses 4 evangelhos com as 4 unções. Mas é narrada a história de Jesus em Mateus, ele com a unção de leão, ele indo enfrentando mesmo a unção do leão. Em Marcos você vai ver um Jesus com a unção de boi, levando consigo os pecados, né, que renunciava a tudo, com a unção de boi. E você vai ver no livro de Lucas um Jesus mais sábio, vai mostrar mais as obras dele com parábolas, com palavras de sabedoria, com a unção do homem. E João, que nós vamos ver as coisas mais tremendas, que é a unção da águia, né? João vai mostrar um Jesus com a unção da águia. Eles são os 4 evangelhos também. E depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, o que nós temos? O livro de Atos. E o livro de Atos é quando o quíntuplo de Efésios estava em operação, os dons em operação. E o objetivo deles era guardar a palavra. Eles foram os querubins enviados. O livro de Atos, cada um, Filipe, Paulo, Pedro, Apolo, todos aqueles homens, João, eles tinham a unção dos querubins, as 4 unções, para guardar a palavra do dia. Hoje, nós que estamos dentro do quíntuplo de Efésios, os pregadores, o pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo, o profeta, o objetivo deles é guardar a palavra. E quem tenta atacar a palavra, há uma espada flamejante, que é a espada do Espírito, para cortar todos esses demônios.
E o objetivo é, se o estranho tentar entrar, a espada flamejante vai cortar. Se o estranho tentar atacar, a espada flamejante que está sobre esses querubins vai cortar. Mas aqueles que querem comer do fruto da árvore da vida e se saciar, esses têm acesso e esses querubins liberam acesso para eles. Os querubins, certo? E é exatamente isso que Ezequiel e João estavam vendo aqui nesse capítulo. Ezequiel vendo esses querubins em volta do trono ali para proteger o trono. O trono é a palavra, o trono de misericórdia. Eles estão ali. E o irmão Brana diz, vai além aqui nessa mensagem. Ele diz que o trono de misericórdia agora está na noiva. Então agora esses querubins, o objetivo deles, né, é agora guardar a noiva, a palavra que está na noiva. E não deixar desarraigar em nada. O trono de misericórdia agora está na noiva e há as quatro unções agora para proteger. É proteger a palavra. Então, Ezequiel tinha visto isso. A mesma coisa que João também viu. Viu o trono de Deus ali aberto. Foi arrebatado do Espírito e viu o trono de Deus. E viu esses querubins ali para guardar. Hoje na terra nós temos querubins que estão aqui para guardar a palavra. Querubins verdadeiros. Nós não estamos falando de falsos pastores, de falsos mestres, de falsos cristos. Nós estamos falando dos querubins verdadeiros e aqueles que, da mesma forma, como nós falamos aqui no programa sobre a imagem dos ciúmes, da mesma forma que Deus tem ciúmes, nós mostramos aqui Elias falando, Senhor, eu tenho sido ciumento com a sua palavra. Esses querubins são ciumentos com a palavra. Você não pode tentar tirar um tio, um J, que eles são ciumentos com a palavra. Eles protegem a palavra, certo? E da mesma forma que o ministério de Jesus ali, né, sendo a palavra, e os atos dos apóstolos que vieram, os apóstolos fazendo aqueles atos maravilhosos, eles vieram para proteger a palavra da hora, que era Jesus. Nós tivemos um profeta também que manifestou o Filho do Homem. Ele não era o Filho do Homem, mas ele manifestou o Filho do Homem. Ele foi Jesus Cristo andando em dois pés aqui, né? Jesus Cristo andando em dois pés. Ele manifestou isso. Elohim esteve aqui na terra mais uma vez. Elohim na tenda, né? Elohim na tenda. Estava aqui mais uma vez. E eu vou mostrar até um parágrafo aqui para os irmãos, só para mostrar aqui esse parágrafo. Na mensagem Convencidos e Então Preocupados, o irmão Brana diz assim, ó, mensagem Convencidos e Então Preocupados, no parágrafo 207, veja bem, aqueles apóstolos, eles tinham o objetivo de guardar a palavra do dia, né? Jesus Cristo ressuscitado. Hoje os querubins têm que proteger a palavra da hora. O mensageiro foi enviado, Elohim andando em dois pés mais uma vez, certo? Olha o parágrafo 207 da mensagem Convencidos e Então Preocupados. O profeta diz assim, estou convencido de que o mesmo anjo que desceu na forma de um homem e falou com Abraão com as suas costas voltadas para a tenda, é o mesmo que está nessa noite. Os irmãos lembram de quando o anjo Elohim apareceu para Abraão na tenda, ele discerniu os pensamentos de Sara que estava nas suas costas, na tenda atrás, ele discerniu os pensamentos, o irmão Brando diz, eu creio que esse anjo está aqui nessa noite. Aí o irmão Brando continua, ele prometeu que seria isso. Eu creio que aquele mesmo anjo nos unge porque ele era Deus, você crê isso? Correto, Sara? Aqui em alguma parte você fale com Deus. Estou convencido, irmão, eu sei que é verdade, com certeza é. O Brando falando então, eu tenho certeza que Elohim que estava na tenda com Abraão está aqui hoje. Agora olha o 209, o que vai acontecer? O irmão Brando vai dizer assim, ó, há uma senhora sentada atrás de mim, ela tem um problema no coração. Ela está sentada bem atrás de mim. Eu não a conheço. Ela está na minha frente. Ela é uma mulher de meia idade. O Brando disse que ela estava nas suas costas, depois ele vê na sua frente que ele viu a visão. Ela não é daqui, ela é da Virgínia, senhora Stokes. Jesus Cristo te cura. Olha que coisa. O Brando diz, Elohim que discerniu os pensamentos nas suas costas, estava ali. E logo depois ele discerne os pensamentos que estavam nas suas costas também, o William Brando. Mostrando que Elohim estava em dois pés naquela reunião. Talvez as pessoas não notaram, mas Elohim estava ali em dois pés. E nós cremos que Elohim estava aqui. E o objetivo agora dos querubins dessa hora, dos guardiões da palavra, é defender essa mensagem com unhas e dentes. Se levantar alguém para falar mal dessa mensagem, falar mal desse mensageiro, os verdadeiros querubins vão se levantar com espadas flamejantes para derrotar o inimigo nessa hora. Porque o objetivo deles
é matar o inimigo. Eles estão em volta do trono, e se o inimigo se aproximar, eles têm a ordem, foi ordenado para eles cortar e despedaçar todo e qualquer inimigo. Todo e qualquer inimigo. Não tem chance para o inimigo. E se levantarem, da mesma forma que se levantaram contra Jesus, e os apóstolos também se levantaram em favor de Jesus Cristo naquele tempo, nessa hora, se há homens que se levantam contra essa mensagem e cremos que as coisas vão piorar, vão ficar piores, até chegar o aperto, mas os verdadeiros filhos de Deus vão se levantar como querubins, um com a unção do homem, o outro com a unção do leão, o outro com a unção da águia, o outro com a unção do boi, mas todos se levantarão juntos para defender essa mensagem, porque eles são os querubins em volta do trono nessa hora. Amém? Eu creio que esse programa te ajudou. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.